Olá, cá estamos para a sexta edição das Conversas de Barbearia. Como é habitual, 4 amigos se juntam quinzenalmente para debater certos assuntos e vamos começar com o tema local e não podia deixar de ser outro senão o Carnaval, o balanço do Carnaval em Elvas, que por muito que alguns dos elementos aqui integrantes da equipa não sejam grandes apreciadores da época, mas temos que falar, evidentemente, do Carnaval de Elvas. João, qual o balanço daquilo que viste em relação ao Carnaval 2016 na nossa cidade? Olha, vi praticamente quase tudo, só não vi o desfile de domingo. Mas uma vez que vi no sábado posso estar atualizado, como estive na gala do Coliseu. A edição com o número redondo, a edição número 20 do renovado Carnaval nestes figurinos. É importante que Elvas mantenha os festejos, naturalmente que sim. Agora, dá-me a sensação, sem qualquer tipo de crítica, bem pelo contrário, só numa base de uma constatação que espero seja construtiva, começa a ficar um bocado a sensação que é mais do mesmo. E quando as coisas caem numa certa rotina, tem a tendência a piorar naquele sentido que depois falta talvez aquele toque de inesperado. É verdade que a população continua a corresponder, os elvenses continuam a sair à rua, e muita gente completamente de acordo. Aliás, também digo assim, é bom da verdade que o município fez uma grande aposta em promoção do Carnaval, louve-se também isso, a nível da imprensa nacional, inclusivamente, no Correio da Manhã, com o rodapés de página, nas caixas multibanco, nas ATMs, exatamente. Portanto, o investimento, penso que esse nível foi completamente justificado e que teve retorno. Quando eu digo que está-se aqui num canto da rotina, acho que devem ser introduzidas alguns aspectos de novidade. Também nota-se que, efetivamente, a capacidade de cooptação, de captação de novos elementos para os grupos de Elvas vai ser difícil. Bem pelo contrário, grupos que, além da quantidade menor de grupos em presença, também os que continuam a comparecer têm menos elementos. Isso nota-se sobretudo na gala do Coliseu, de segunda-feira à noite, em que, quando é feito o chamamento inicial, em que todos são chamados à pista, à arena do Coliseu, aqui há uns anos, nos primeiros anos em que foi feita a gala, havia uma mancha enorme de centenas e centenas de foliões e este ano já se notou efetivamente que a arena ficava muito mais despida. Portanto, louvem-se obviamente aqueles que ainda continuam a participar, as coletividades, as associações que continuam e aqueles que continuam a persistir, faz falta, mas não se pode puxar os foliões pelas orelhas, como é evidente, ninguém pode obrigar ninguém a aderir. Agora tem que ser encontrado aqui, não perguntem para já assim numa análise rápida qual poderá ser o golpe de asa, provavelmente já ouvi dizer fazer um desfile, um dos cores, digamos assim, num dos dias dedicar mascarados ao chamado mascarado trapalhão, grupos, não propriamente em detrimento dos 3 desfiles, sábado, esse é inquestionável, porque a presença espanhola faz todo o sentido. E uma coisa também que eu reparo e que é importante sublinhar é que há uns anos as comparsas da FALCAP, da Federação dos Carnavais de Badajoz, normalmente traziam a Elvas, ao desfile de sábado, os trajes e coreografias do ano anterior. E este ano, por aquilo que depois tive a ocasião de verificar no domingo, porque acompanhei uma parte da transmissão do desfile de Badajoz no canal de Extremadura, as comparsas que estiveram em Elvas no sábado trouxeram exatamente os trajes que depois, portanto, Elvas tiveram esse aspecto da primazia, tiveram, digamos, têm a simpatia de estrear em Elvas em termos de gadget, obviamente, não as mesmas coreografias, porque as nossas artérias do centro histórico não se prestam a isso. E eu vi, inclusive, para dar um exemplo, uma das comparsas, que não me recordo agora o nome, não me ocorre, sinceramente, tinha umas fantasias para mim fantásticas, com no fundo a inspiração era um aviador dos primórdios da aviação, dos hidroaviões, etc., com um pormenor brutal, a fazer lembrar também os fatos do Postman, do Kevin Costner, riquíssimos em pormenores, as calças de xadrez, blusões, inclusive com um pequeno pormenor de uma pequena avionete na cabeça, umas asas que depois abriam com os globos, o globo terrestre em Badajoz, eles faziam uma coreografia em que trocavam os globos, passavam das diversas alas, faziam um efeito fantástico que aqui não puderam fazer, porque o empedrado e a dimensão não permite. E aqui chegados, eu tenho outra sugestão, é uma ideia que eu acho que não é inovadora, sequer já se fez num outro ano e depois acabou por voltar. Poderíamos segmentar talvez o desfile de sábado
pela sua dimensão e pela presença das comparsas espanholas e porque eles estão habituados a explanar as suas coreografias em avenidas mais amplas, poderíamos, talvez, é a minha ideia, a minha sugestão que deixo aqui, quem sou eu para o fazer, mas de qualquer forma é uma ideia do Elvense, o primeiro curso, o que dá a dimensão internacional ao Carnaval, ser feito no circuito que já foi testado. A Avenida da Piedade, inclusivamente, ou com cadeiras ou com uma arquibancada, que seria a zona nevrálgica do desfile, fazendo depois o percurso para António Sardinha, portanto, que já foi testado. O primeiro desfile seria, não por privilégio, digamos assim, ao facto de estar em casa, mas porque, efetivamente, eu penso que dá outra dimensão. Depois, sim, no domingo, eventualmente, ou na terça-feira, o centro histórico, inteiramente de acordo, e depois reconverter um dos desfiles, ou do domingo ou terça-feira, num desfile mais trapalhão, mais à antiga usança. Estas, para mim, penso que podiam ser algumas modificações, são reajustamentos que podem ser feitos. E criar, eventualmente, essa tal figura, abrir o Carnaval mais ao mascarado trapalhão. Aos grupos, inclusive, porque não, criar um prémio, eventualmente, não há para os carros, eu sei que não há para os carros alegóricos e para as comparsas, para os grupos, mas criar eventualmente um incentivo para que grupos de 15, 20, 30 pessoas criassem um tema, eles próprios mascarassem, mas sem obrigatoriedade de levar uma coreografia a um carro. São ideias, são simples ideias, são simples propostas, digamos assim, de quem acha que vale a pena continuar a fazer o Carnaval neste momento. Não vamos, ainda há poucos dias com um amigo recordava aquele Soberano, já lá vão 3 décadas, salvo erro, em que quando da primeira invasão americana do Iraque caiu ali que nem sopinha no mel, porque toda a gente sabia que nesse ano havia graves dissensões, graves problemas na Comissão do Carnaval, andavam quase todos, como se costuma dizer popularmente, à porra e à massa, e caiu ali que nem sopinha no mel a invasão foi das coisas mais estranhas que eu... Foi quando eu cobri para a antiga RDP Elvas uma conferência de imprensa em que foi anunciado com pouca circunstância que não havia Carnaval em Elvas, porque o Iraque acabava de ser invadido pelos Estados Unidos. Maior piada carnavalesca do que esta. Não rimos, mas pronto. Exatamente. Mas para dizer o quê? Para dizer que com este figurino, sim, vale a pena continuar. O Carnaval em Elvas, com este cunho internacional, penso que está abrigado e que não vale a pena sequer estar aqui a pensar, mas mexer exatamente, começar a pensar a esta distância alguma coisa para criar aqui novos. A Gala de Coliseu também, este ano notei sinceramente mais fraca, mais pobre, não só pela quantidade de participantes muito menor, mas porque houve ali a tentativa no bom sentido de apresentar momentos, não sendo coreográficos, que extravasassem um bocado só o batuque da bateria, mas que acabaram por não ser propriamente momentos carnavalescos. Eu cito 2 exemplos, sem qualquer desprimor, porque até gostei muito dos grupos, atenção, não é isso que está em causa, mas cito 2 exemplos. Gostei muito de ver a Helena Brita, de São Vicente, a cantar, tem uma voz potentíssima, mas talvez não fosse o momento a Senhora do Mar para uma gala de Carnaval. Claro. É uma constatação, não é uma crítica, atenção. E eu gosto muito de ver, e estou a ouvir a Helena Brita cantar, tem um vozeirão fantástico. E o momento dos Iscais, em termos de movimentação, muito bonito, plasticamente muito bonito, muito colorido, mas é um número que não se destrinça de um sarau gímico. Portanto, para evitar... Ou seja, a gala já de si foi mais curta, já há menos grupos, já há menos gente, ainda por cima depois os grupos tentam encontrar aqui. Não é fácil, eu sei. Se calhar é muito mais fácil nós estarmos aqui a conjecturar e a fazer estas... Mas Carnaval sim, claramente, neste modelo internacional sim também, mas há que atempadamente tentar aqui encontrar outras alternativas que possam melhorar esta receita. Nuno? Eu tenho que discordar do João em alguns pontos, como já vem sendo hábito. Acho que, contrariamente àquilo que se tinha assistido, o Carnaval de Elvas efetivamente ressuscitou de 15 anos de ausência, pelas razões que o João já comentou perfeitamente historicamente, e nós começámos um bocadinho presos à componente espanhola, que nos traria financiamento e o chavão transfronteiriço ou internacional que copeneia em Ginjas. Como nós estávamos há 15 anos sem fazer Carnaval, houve muita tendência de nós copiarmos aquilo que já existia e que tinha grande fervor do outro lado espanhol. E como em tudo, a cópia é sempre pior que a original. Exato. E nos primeiros anos julgo que se notava bastante a diferença entre a qualidade e a pujança de Badajoz e os grupos elvenses que estavam a começar um caminho. Considero que ao longo destes 20 anos, Elvas voltou a recuperar a identidade daquilo que era o seu Carnaval. E nós hoje assistimos a alguns grupos que desfilam e que já nada ou pouco têm a ver com a colagem ao Carnaval espanhol. O que nos dá aqui uma certa heterogeneidade que só podem enriquecer o desfile. E também cito, sem qualquer problema, a Gota d'Arte, que
por onde quer que vai passando, eu acho que a liga é contagiante e acho que é isto que se espera de um desfile carnavalesco, não é? O carro passar, as pessoas irem nas suas coreografias, já não tão ensaiadas quanto as espanholas, muito mais improvisadas e muito mais soltas, e é inevitável, olhas à tua volta e tu percebes que toda a gente está a cantarolar, ou está a dançar, ou está a sorrir, contagiada por aquilo que se está a passar. E já não é só a Gota d'Arte, também se assiste ao mesmo com o Iscais, assiste ao mesmo com a Asvia, que também teve uma prestação bastante... A banda, se bem que repetindo mais ou menos a Os forma dois, a Asvia e a banda 14 de Janeiro. Dá-me a ideia que estes foram os 4 grupos que a mim mais me empolgaram enquanto assistente. E até aqui há alguns tempos os elevenses queixavam-se que as pessoas que muitas vezes iam em cima dos carros alegóricos parecia que estavam a fazer um frete, Sim, não é? Porque não se movimentavam, porque não E o próprio dançavam. público, cá está, tu tocaste num ponto que eu estou inteiramente de acordo nesse aspecto, não posso discordar, que é o facto de haver comunicabilidade, a tal diálise, como dizia o Serafim Saudade, a figura do Hermano José, entre o público e o artista. Exatamente. Quando há comunicação, quer de dentro para fora, quer de fora do próprio público para quem participa no desfile, sente-se agraciado, sente-se mais satisfeito e vice-versa. Porque, obviamente, convenhamos que só o facto de apoiar as comparsas no batuque da bateria, que algumas são excelentes, sem dúvida, em termos de percussionistas são fabulosas, mas limita muito aquela interação. E aquilo que vimos este ano com a Gota d'Arte, com o Portugal Pimba e com o Iscais também, com a própria banda, se bem que num figurino muito parecido, mas fantástico aquele pormenor dos trajes deste ano, os monumentos, sem dúvida. Um grande bem-aja ao Nuno Ezequiel, porque eu sei que o Nuno Ezequiel veio na véspera e terminou de fazer aqueles chapéus às 3h30 da madrugada de sexta para sábado. Veio trabalhar propositadamente com aqueles chapéus que estavam uma delícia. Isso aí estamos de acordo. Outra questão que eu gostava também de referir aqui, sem desprimor, volto a dizer que são críticas meramente construtivas, e entendam-nas como está. Nesse aspecto, obviamente sim. Obviamente sim. Acho que deve haver uma adequação de quem desenha, de quem idealiza os trajes à especificidade da época do ano em que o Carnaval ocorre. Fez-me alguma pena, digamos assim, com aspas, com comas, ver num dia frio, porque é habitual que assim aconteça, é mais normal que esteja frio, e vá lá, conseguimos fazer 2 desfiles, só a terça-feira que não houve por causa da chuva. Já temos tido anos em que infelizmente só se faz um desfile. Exato. Mas foi constrangedor ver algumas crianças, e menos crianças, a tiritarem literalmente frio. Apesar de quem vai no desfile movimenta-se e consegue. Claro. Mas penso que não são trajes tão adequados. Ao passo, é outra comparação que eu faço, ao passo que as comparsas espanholas, com a sua experiência, e nós temos que beber a experiência a quem a tem, já souberam adaptar os trajes muito mais ricos, muito mais elaborados, há mais dinheiro investido, obviamente, com certeza que sim, não podemos também exigir milagres, mas eu acho que quem idealiza, quem pensa, deve também adequar mais a essa realidade, que é o facto de sermos, estamos em fevereiro, março, com tardes muito frias, e não é sobretudo no momento em que o desfile decorre, porque aí os corpos aquecem, é aquela hora em que os grupos estão a preparar o viaduto à espera. Portanto, é também uma ideia que eu acho que... Eu queria também destacar, e dando também força àquilo que o João disse do Carnaval Trapalhão, registrar também com muito agrado a presença de Santa Eulália este ano no desfile, que com uma ideia extremamente simples, eu acho que foram o ponto que surpreendeu no Carnaval 2016. Com as motas, mesmo na gala do Coliseu, julgo que foi o momento mais engraçado da gala, foi o grupo de Santa Eulália. Registrar também com alguma pena que outras freguesias do Conselho ainda não tivessem marcado presença este ano. Mas como se pode ver, terem voltado, porque foi uma freguesia que teve muita tradição. Teve tradição e faltou a 2 ou 3 ou 4 carnavais porque houve alguns problemas aqui há uns anos, não interessa trazer. Mas voltou. Portanto, é também um bom incentivo para... É importante o Conselho reunir-se neste evento. São Vicente e Santa Eulália, parabéns. Acaba por ser o evento onde as freguesias confluem num objetivo comum. E acho que é simpático perceber que as freguesias participam e ainda para mais trazem sempre estas ideias que resultam e têm muita graça. Do lado das faltas, desculpa Nuno, é sempre daqueles que não tiveram grupo este ano, Revoltilho, Vares, que também tinha sempre uma representação brutal, sempre ao nível do melhor. Muito Isso depois reflete-se. Vares chegou a ter grupos com 140, 150, à volta de 150. São faltas, cá está, naturalmente. Ninguém pode obrigar ninguém, há vicissitudes, há situações que levam que tal aconteça, mas como se saúda aqueles que aparecem ou que regressam, também se lamenta aqueles que desaparecem. Nós sabemos que, ao fim e ao cabo, cada um destes fatos com que as pessoas desfilam é um investimento individual que as pessoas fazem. Estamos em crise. O município colabora, dá uma parte, mas não chega para pagar a totalidade.
Na gala do Coliseu, concordo com o João, julgo que a gala este ano foi menos surpreendente. Notou-se evidentemente o número de participantes na arena inferior a anos anteriores e até mesmo as coreografias. O público eu acho que foi o ano mais Não, o público. muito participado. Muito. Tem uma sensação que muito. O Coliseu estava cheio. A área de visibilidade do hotel estava cheia. 2.500 pessoas, seguramente. Sim, isso talvez. Ponto mais negativo do Carnaval 2016, a cobertura vergonhosa das televisões portuguesas, em que a TVI esteve em Elvas e fez uma reportagem lastimável. Eu gostava de perguntar se algum de vocês conhece o Sr. Amilcar Marques. Conheço eu e conheço eu e faço questão. Eu não sei se o Amilcar conhece as conversas de barbearia, se alguém vai superar. Aliás, o Amilcar passou por mim no sábado, falei de passagem. E entristeceu, confesso que estamos inteiramente de acordo. Parece que veio propositadamente ao Carnaval para denegrir. Exatamente. Começa uma peça de 1 minuto e 40 com imagens de uma comparsa espanhola. Foi praticamente tudo. A única imagem que faz que sobrevoa a cidade de uma zona, parece que não há ninguém. E depois fecha a reportagem de 25 ou 30 segundos com uma falsa questão. Comércio fechado. Porque é que naquele dia havia lojas de toalhados fechadas? Eu pergunto, eu não sei qual é que é a localidade do senhor. Se calhar possivelmente nem sequer teve carnaval. Ou se teve, eu duvido que na localidade onde é resido. Não tenho certeza. Não me consta que em Évora haja um carnaval tão organizado como o nosso. Em contrapartida, gostei da peça, desculpa Nuno, gostei do Correio da Manhã do Alexandre Silva, digna, bem equilibrada, portanto cá está. Seria interessante até inclusivamente eu, se fosse docente numa escola de jornalismo, provavelmente escolheria aquelas duas peças, como o mesmo evento pode ser traduzido e apresentado. Obviamente ninguém se quer imiscuir. Agora, eu estava com vontade de perguntar ao meu cara, vimos o mesmo carnaval no caso? Não, tu agora falaste de uma questão que eu acho que é ainda o ponto mais surpreendente da reportagem. Porque, em primeiro lugar, o carnaval efetivamente é internacional. E nós sabemos que o Badajoz tem muito mais pujança do que tem Elvas, no entanto... Aliás, não apareceram quase na peça de... O carnaval está em Elvas e como é em Elvas, tem que ser destacado Elvas pela positiva. Claro. E Badajoz como um convidado. As imagens foram efetivamente das comparsas espanholas. Depois, nada tem a ver a Rua de Alcamim fechar à hora do desfile, porque em qualquer localidade onde passa um desfile, certamente que as pessoas terão a oportunidade de fazer compras noutras alturas. Obviamente. E não no momento em que o desfile está a passar. E se o foco da reportagem fosse os snack bars e cafés, até estavam todos abertos. Com certeza. Atualhados à hora do desfile. Parece que é uma intenção clara de... Eu fiquei com essa percepção. Depois de ter visto e revisto a reportagem... Deveria haver um certo cuidado, desculpa lá interrompê-los, mas deveria haver um certo cuidado por parte, especialmente da TVI, porque há bem pouco tempo levaram mais de 20 mil euros por fazer um noticiário aqui no Forte da Graça. E pelo menos ficava bem uma reportagem de 1 minuto e 40. Sim, grosso modo. Não vi, confesso que não vi. Convido e ainda bem que não vi. Antes desta conversa. Ainda bem que não tocou neste ponto, porque eu já me estava a achar. Acho sinceramente que vamos lá ver, nem que fosse só para dizer assim, espera aí, esta malta, há bem pouco tempo, pagaram-nos um apito para passa. Não, que isto é importante. Não, mas uma coisa são critérios editoriais de informação, outra é a parte comercial, aí não podemos também... Não, mas queiram cobrar para fazer informação, é verdade. Desculpa lá, cobraram e bem. E é assim... Mas ninguém obriga a ninguém só por... Eu não estou por isso em causa, João. O que eu estou a querer dizer... Não estou a querer dizer que eles têm que falar maravilhas. Não podemos... Não. Não, tem que falar a reportagem que vocês viram da CMTV... Foi mais fidedigna. Inclusivamente, o Alexandre Silva na Correio da Manhã TV, o Pedro Galé vinha depois na terça-feira que não houve, e o Pedro Galé fez um direto às 10 para 1 a dizer efetivamente que já estava confirmado. Eles vinham preparados também para fazer novamente uma reportagem. Inclusive, penso que em direto nesse dia, na terça-feira, seria em direto, porque geralmente os números de desfiles programados para o país, o Pedro Galego não fez porque não houve desfile, obviamente, mas o Alexandre Silva até destacou, por mais que uma vez, um carnaval gratuito, que é outro ponto também importante. Também. Vamos discutir se vamos ou não para uma possibilidade, eventualmente, num dos dias, com uma arquibancada, bilhetes simbólicos, isso é outra questão. Agora, foi ressalvado e bem que, para ter um espetáculo inteiramente gratuito, que é o caso, e não se paga, foi absoluto, e não se paga. Eu na reportagem do Amilcar não vi nada disso, bem tinha que ter feito, era um trabalho de casa conveniente. Sim, claro. Numa cidade com 22 mil habitantes, ou qualquer coisa, ou um concelho aproximadamente, ter 800 pessoas a desfilar e ter mais de 1000 envolvidas num evento desta natureza, na sua essência, da boa vontade e disponibilidade do seu tempo, isto é aquele aspecto que tem que ser destacado. E o interior a TV não é pública, ser valorizado pela positiva e não necessita que venham estes
os jornalecos da treta, não. Não. Aquele, nós às vezes queixamos que as televisões não vêm. Mas E também quando se vira claro, desta sim, forma. sim, sim. Mas Mas fazem cá vale ficar, falta, fica não há lá. forma. Eu Deixa-se lá ficar, próprio só tenho uma forma de desarmar o Amílcar, no bom sentido da palavra. Tu queres, eu penso que ele é, não me engano, que o Amílcar é mesmo, aliás, ele é proprietário, era até há pouco tempo, foi proprietário de um órgão de comunicação Celo 2 em Évora, uma rádio e penso que um projeto jornalístico. Pergunta, para a próxima vez fica no carnaval da tua cidade, Exatamente. que até já foi um carnaval muito famoso e que já não existe, isso não Está. interessa. Se calhar com contributos que não deu. Mas, enfim, fica este desabafo. Miguel. Bom, eu nada melhor do que vocês para me explicarem como foi o carnaval cá, porque eu não. Vocês ponto e vírgula que eu também... Também não passa, gosto, mas passa, pronto, passa, whatever. depois a seguir passo. Recebi uma injeção dos carnavais todos do país na televisão, não é? Para ver notícias, tive que levar ali com É demasiado. Uma coisa que tu gostas, não é? meia hora de carnavais. Mas ficaste em velocidade? Fiquei elucidado, vi a reportagem do Correio da Manhã por acaso, não via da TVI, mas Então, isso, quando puderem, recuperem. mas isso já é normal porque esses órgãos de comunicação social pouco vêm cá, pouca evidência dão à nossa cidade, sempre deram muito pouca evidência. Quando não, Continuo a focar aquela da nossa passagem a património da humanidade, que pouco relevo teve nas notícias. E depois, quando foi o Coimbra, foi uma coisa que foi desde o princípio ao fim das notícias, a relembrar sempre Coimbra, em todos os canais. Mas pronto, Coimbra é litoral, Elvas é interior, já estamos acostumados, não é? Fechámos a chave do reino aqui com a Batalha das Linhas de Elvas, por senão a hora estaríamos em Coimbra e não em Coimbra, ou em Lisboa e tínhamos pesetas, mas pronto, a malta esquece disto. Daí voltando à outra conversa, que se calhar temos que continuar a festejar Linhas de Elvas mesmo por isso, porque somos portugueses graças a nós. Entretanto, no que diz respeito ao Carnaval, eu em vez de vir cá dentro, dei a volta para o exterior, porque tive de trazer a família cá para dentro e vi, pois, os parques de estacionamento não estavam cheios, estavam abarrotados de gente a pé que nunca mais acabava. Gostei de ver as novas fardas da PSP, que nem os conhecia, Mas isso é motivo de carnaval? Não, mas foi quando eu os vi todos na rua, porque acho que coincidiu. Mas gostei, sim senhora, do novo fardamento. Espero que essas novas coisas tragam também um motivo para A eles dinamização desempenharem a função da função deles. como deve ser. E depois estas coisas todas de que vocês têm falado do internacional, primeiro pegando naquilo que o João dizia, das pessoas irem muito com pouca roupa. O Carnaval sempre foi, sempre nesta data. Nós fomos a buscar Outras latitudes. Não é? ao Brasil. Se tivesse havido um bocadinho de requinte, por que não ir a buscar ao de Veneza? Que é o Carnaval mais antigo até, e é um Carnaval com requinte. E está toda a gente... tem mais água. Está toda a gente tapadinho, não passa um frio, de certeza absoluta. São estas perguntas que eu me faço, porque eu não gosto muito... Não gosto de carnaval, ponto assente, mas ainda mais me dói ver, e não só cá, como nos carnavais todos do país, as pessoas a serem aquilo que nunca são. Podem extravasar, podem estar mascaradas, podem estar pintadas, podem fazer 30 de uma linha, mas nunca passar para o ridículo. Acho que o ser ridículo não enaltece nem ninguém, nem nenhum carnaval. E eu vi, através da comunicação social, vi algumas coisas dessas pelo nosso país fora. O de cá não deu tempo, do Correio da Manhã, porque aquilo também é tão rápido, mas provavelmente também há os carregamentos de minis que eles vão despejando ao longo do percurso. Fazem bem. Se eu fosse o Leão, se calhar faria o mesmo. Faz falta. Faria o mesmo. Faz falta Mas combustível. Eu, não gostando de carnaval, não quer dizer que o carnaval não se faça. Acho muito bem que se faça. Acho muito bem que pegue nos pontos todos que vocês referiram, que é para termos um carnaval como deve ser, que Elvas merece, que o país merece, que o interior merece.
e vê se as televisões abrem um bocadinho a Ah, pestana. E concordo também com continuarmos a apostar, com que a Câmara, o município continua a apostar em figuras locais para o resto do Carnaval. Sim. Independentemente de eu de acreditar que aqueles 2 anos consecutivos em que o João Baião foi o nosso rei, teve uma... Quer queiramos, quer não, chama a Chama, atenção. obviamente, o próprio RTP, nessa nessa altura estava na RTP, por arrasto, veio muito nesse ano. Traz Mas, incomparavelmente, há que valorizar também, e depois os cachês. Sim, Depois não podemos sim. andar a pedir às pessoas de Elvas que carnavalem, ou carnavalesca, coisa de borla, digamos assim, que dê o corpo ao manifesto e depois Claro, vamos pagar claro. 3 ou 4 ou 5 mil euros a uma figura só para trazer cá meia dúzia de pessoas mais. Portanto, aí acho muito bem. O João e a Soraya estão de parabéns. O próprio João confessou que estava um bocado constrangido. É o João Terreira habitual, que é um furião, mas pronto, mas fizeram o seu papel com muita dignidade. Portanto, estou de acordo em que se mantenha este figurino também reis e rainhas e páginas locais. Sim. Bem, quanto a mim, eu vou um bocado no sentido daquilo que disse o Miguel, portanto, eu também não é uma quadra que particularmente me chama a atenção, gosto de ver, efetivamente gosto de ver, já participei, portanto, quando éramos mais novos, participei, mascarei-me e brinquei muito, e vou muito ao encontro daquilo que vocês já falaram do Carnaval Trapalhão, que esse é o verdadeiro Carnaval da nossa cidade, é aquele que sempre existiu. E eu, por acaso, recordo com agrado a reportagem que o Linhas de Elvas publicou na semana passada, fotográfica de coisas que se passaram antigamente, e essas coisas deveriam voltar ao Carnaval de Os Elvas. cogotes também ou não? Também aquelas guerras da malta cá de baixo, com a malta que estava nas janelas e vice-versa. Eu vi uma peça jornalística numa das televisões chamada, nos Açores, a chamada Guerra das... que agora fazem com sacos plásticos. Mas fazia parte do nosso Carnaval. Isso era o É nosso das limas, Carnaval. que é um objeto concreto. Mas eles João, não fazem. fazia parte do nosso Carnaval. Isso era... Vocês recordam-se... O que matou os Vocês recordam-se... Exato, isso sim. Mas vocês recordam-se ao princípio, nos primeiros cursos, portanto, no primeiro, no segundo, no terceiro, que ainda houve uma guerra no bom sentido da palavra, de cocotes e dessas coisas. Eu recordo-me ao princípio, porque eu, como há 20 anos atrás, sim, ainda vivi na Rua da Olivença, portanto existia o curso na janela. Sim, verdade. E lembro-me perfeitamente cada desfile de tirarem com coisas lá de baixo e ir lá de cima também. Agora, uma coisa também é Nem verdade. fosse a típica É uma serpentina. Mas isso continua, as serpentinas continuam. Não é essa a questão, mas já não. Mas é uma questão não há que- aquela interação que ele falava antes, Perde-se. perdeu-se. Ou seja, do público fazer parte do espetáculo, Sim. perdeu-se. Ou seja, a malta vai ver o curso Mas é uma e a questão maior que parte tem que ser- do tem que pessoal ser está muito ali, bem braços pensado, cruzados. haver um dia especificamente para isso. Está Porque bem. os carros hoje em dia também são Deixa-me mais elaborados. Certo. Deixa-me completar que é precisamente isso que é isso que eu iria dizer. Concordo com aquela tua ideia de que no sábado temos que manter o internacional e com o destaque dos grupos, quer dizer, ou seja, aproveitarmos o destaque que podemos ter nesse dia dos grupos de Badajoz. Concordo com a tua ideia de que tem que ser no percurso grande, lá em baixo, e com as arquibancadas, com as cadeiras, como fazem no percurso ali em Badajoz, em que são as cadeiras pagas, Sim. e esse dinheiro ser destinado Uma para a instituição, ajuda, para o que sim. for, não interessa, qualquer Para pessoa o colaborará. Sim. Qualquer pessoa que colabora, de Mas certeza eu penso que até a absoluta. própria Câmara daria como positivo se fosse assim, com uma entrada simbólica a €1, suponhamos. Completamente. Para uma instituição. Para Sim. E aliás, deixa-me também abrir aqui um parede, desculpa Pedro, não esqueço o que vais dizer, para saudar o grupo Sou Filho Único. Sim, Foi, exatamente. mais uma vez, com o dinheiro que excedeu aquilo que angariaram com a venda de rifas, entregar sapatos, pares de sapatos às crianças dos clubes. Bem-ajam Bem-ajam, vocês E realmente. está o exemplo de um Fantástico. grupo que são eles que investem no próprio grupo. Completamente. Não tem apoio de ninguém e Aliás, tem esta componente Depois de solidária. ter ouvido o mas- Presidente Nuno Mocinha na sua intervenção no Coliseu, na gala, já sei quem vai ser os reis do próximo Carnaval. Espera aí, ainda te adiante. Também temos pontos negativos, também grafitaram e certas Várias paredes. paredes. Sim, Sim, mas isso há sempre Então, alguns- completa a tua ideia. Não, a completar, vamos lá ver, no domingo concordo que voltasse o curso a ser aqui em cima, portanto no centro histórico, e o de terça-feira, por exemplo, ser esse o mais trapalhão, para encerrar, digamos assim, da melhor maneira, ou seja, para recordarmos Ao final da festa. Sim. o mais tradicional carnaval
da nossa Porque cidade. já tem havido a gala no Porque Coliseu fechar com os vocês são não tanto o Miguel, mas vocês os dois concordaram de que é preciso dar um abanão nisto. Sim. Porque perdem-se grupos, perdem-se elementos dos grupos, porque é mais do mesmo. É importante destacar todo o trabalho desenvolvido pelos grupos que participam nos cursos, mas é importante também fazermos sentir as pessoas que trabalham nisso que temos que efetivamente dar um abanão nisto, porque senão vai ser sempre mais do mesmo. As pessoas acabam por aderir porque já é tradição irmos ver o Carnaval a Elvas, e ainda bem que assim é, e oxalá que os visitantes venham e que deixem cá o dinheirinho, que é isso que faz falta, para comes e bebes, basicamente esses dias é o que é. Exatamente. Mas é importante que se dê um certo abanão. Eu assisti à gala de segunda-feira, colaborei também com o João e com o grupo de trabalho da TV Guadiana na realização da transmissão mundial que fizemos, com muita gente a assistir à gala em direto. Foram cerca de 55 mil pessoas que em algum momento esteve ligado através do computador à gala, ao site e obviamente à gala transmitida pela TV Guadiana. É de louvar isso, portanto evidentemente a gala foi vista desde China, Rússia, Suíça, Brasil, Estados Unidos, Canadá, por aí fora. Pronto. Mas pronto, eu aquilo que vi e aquilo que vocês já apontaram, portanto evidentemente são as críticas que eu poderei fazer. Foi uma gala muito mais fraca em relação a anos anteriores, e que faz falta. Portanto, eu acho que se houver um abanão no sentido dos cursos, que são realmente aquilo que chama a atenção no Carnaval Internacional, creio que se esse abanão é feito, acredito que a gala, por exemplo, que é onde se podem explanar o trabalho coreográfico de cada grupo, penso que irá voltar a ser aquilo que já foi antes e que obviamente as pessoas que vão ao Coliseu para assistir a isso. E não nos podemos esquecer que também estamos a esquecer-nos também do desfile das crianças, que esse se mantém. já está completamente Enraizado. enraizado e é aquilo e não... Para mesmo, tipo, eu posso dizer, saí aqui da barbearia para ir a ver um bocadinho. Professores, educadores, pais, exatamente, portanto, é aí louvável. não há de mexer efetivamente. Não. Mais dois pontos positivos que acho que há de destacar. Por um lado, o trabalho da Universidade Sénior e da Arcos de recuperar o Carnaval dos Compadres e das Comadres, que tinha perdido entretanto, e que há 2 anos já É mais é uma uma tradição, é a essência do Carnaval delas recuperar. E por outro lado, o bar de Carnaval, que era uma situação que se procurava há muito tempo, aqui inclusive na caseta da Praça da República, e que muitas vezes a frequência acabava descambou um bocado. por não. E no Coliseu tem resultado bastante bem, com o grupo Oasis há 2 anos consecutivos, uma animação. E também começaram os bares às coletividades. Era isso que eu ia dizer agora. Eu lembro-me a própria o Recreio, de dezembro, o Centro Artístico Elvense. A Universidade também, fez, não tenho feedback, não sei, também não sei. Desculpem os amigos e colegas da direção, a Susana, o Luís Trindade, etc, mas não tenho feedback, mas saúde também o Claro, resto. sim. É óbvio, nós estamos a falar de tempos completamente diferentes, em que chegávamos a ter em simultâneo 4 e 5 bares em cidades, Boa Fé, Azevia, a quantidade de pessoas envolvidas obrigava a isso. De qualquer forma, registro também o regresso paulatinamente dessas transmissões. Faz falta. E o dinamismo da massa. É curioso até aquela solução que foi encontrada após a gala do Coliseu, até às 2 da manhã com uma orquestra de baile e depois passar para o formato DJ, também parece muito correta. Agrada-se um bocado a todos os públicos, digamos assim. Parece-me também bem. Sim, exato. Não, é óbvio, tem que se participado, agradar. muito participado. Sim, isso também. Já tive esse feedback. Até às 4 da manhã esteve sempre muito animado. Bom ambiente e animado. Portanto, acho que falámos bem daquilo, porque temos que falar bem, portanto apontámos ideias para o futuro. E que venha ao 21º. E que venha ao 21º, mas com algumas alterações que acho que são necessárias e importantes. E serão positivas. Para voltar a dinamizar novamente o Carnaval Internacional, que queremos obviamente que se mantenha e que seja cada vez melhor.
Já são 20 Tenho edições. saudades dos estalinhos. É verdade. Na parede. Na parede. Queríamos comprar a Blica. Aplica. Que saudade. É verdade. Bombinhas. Mas a verdade é Eu essa. lembro. Essas não. Sempre que passa ao Carnaval tem um episódio gravado de um senhor que aqui para estes lados, aqui para os baixos, assim, quando eu morava na Rua do Padrão, e nós íamos comprar bombas e o senhor sempre que nos acolhia dizia assim: bombasticamente bombinhas. Até lembro perfeitamente. Tudo isso eram brincadeiras, desde que não fosse, obviamente, a própria estalinha da parede. É claro que convencionou-se a própria. Hoje em dia a Zé não permite sequer isso, porque sei que houve detenções, houve apreensões, inclusive, de algum material. Pois, mas é que nós estávamos a falar as bombinhas Aquelas que vocês pequeninas, recordam, eram assim deste tamanho. eram umas lagriminhas Isso com um tinha a ver bocadinho que de nem pólvora lá às dentro. formigas fazia mal. Um bocadinho de pólvora lá dentro. Exatamente. Ou seja, isso era ridículo. Aqueles do papel. Sim. Esse que tirava-se para o chão. Elas faziam estalinho. O estalinho, exatamente. Estalinhos de parede. Eram coisas que não faziam mal. As bombas de mau Agora- cheiro. Epá, essas não. A chamada bufa engarrafada. Epá, Para essas não. fecharmos esta parte com Essas não. Mas pronto, mas quer queiramos, quer não, sentimos saudades disso. É verdade. São épocas. Tudo tem a sua... Evidente, mas eu não estou a dizer que vamos ter que trazer isso novamente para os dias de hoje. Mas esta época Mas há certas coisas que são- poderiam voltar aos dias de hoje Fórmula diferente. que seria do agrado geral, de certeza absoluta, inclusivamente da malta mais nova, de certeza absoluta. E esse carnaval trapalhão, de certeza absoluta, que era uma coisa que poderia vingar. Vamos lançar aqui o slogan. A conversa de barbearia lança aqui uma proposta para o Carnaval em pacote. No próximo ano volta o pacote. O que se passa com ele? Não sei. Acho bem. Acho muito bem. Bem, não queres falar mais nada. Chega. Vamos para a segunda-feira. Amanhã vamos para a segunda-feira. Vamos. Está tudo dito em relação ao primeiro tema desta sexta edição das Conversas de Barbearia. Falámos do Carnaval de Elvas, um resumo sobre aquilo que se passou em 2016 e ideias para implementar em 2017, que esperamos que tenham sido do vosso agrado. Amanhã, já sabem, o tema nacional é um tema bastante interessante.